Boa noite! Vamos falar sobre como seu intestino pode te ajudar a emagrecer. Bom, já já te conto por que eu escolhi esse tema. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Samira, que é de Betim, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. Samira é uma querida que eu conheço há muitos anos e ela vai contribuir muito com a gente essa noite. E assim, se você está tentando emagrecer, tem aí alguns problemas de repente com refluxo, tem aquela sensação que você come, sabe? Fica empachada, sabe aquela sensação que você come e a comida parece que fica ali conversando com você muito tempo? Pois é, talvez tem outras questões te impedindo de emagrecer, tá vendo? Não só os seus hábitos, quer dizer, os seus hábitos também que estão afetando essa questão do intestino e você precisa ajustar isso. Mas os alimentos que você está escolhendo, o seu estilo de vida, tudo isso pode estar afetando e a forma como o seu intestino funciona. Se o seu intestino funciona, quantas vezes ele funciona na semana? Quando, gente, eu queria emagrecer, eu não tinha noção de nada disso. Hoje a gente tem muita informação, né? A gente tem boa noite, Simone. Boa noite, Patrícia. Sejam bem-vindas. Pessoal, daqui a pouco eu sei que a Samira vai falar sobre isso, então coloquem aqui nos comentários se vocês, quando eu era criança, a minha mãe, né, minha avó, que cuidava de mim nessa época, tinha muito hábito de dar aqueles remédios de verme pra gente, né, vermífugo. E a Samira vai falar sobre isso e quanto que isso é importante pra gente se regular. Então, assim, qual foi a última vez que vocês tomaram esse tipo de remédio? Vocês se lembram? E aí eu já vou chamar ela aqui pra gente conversar, mas eu queria só lembrar vocês que hoje é dia 28 de setembro de 2023. Outubro, novembro, dezembro. 3 meses. Gente, daqui a 3 meses nós estaremos no final do ano. E eu já te faço essa pergunta. Será que mais uma vez, quando chegar em dezembro, você vai estar fazendo promessa de ano novo, que no ano que vem você vai emagrecer? Que no ano que vem você vai mudar? Ou você ainda tem 3 meses? Será que a partir de hoje, do nosso encontro terapêutico, de tudo que a Samira vai trazer, você pode começar a dar um start na sua vida? Normalmente, quando eu começo, antes de chamar a nossa convidada especial, eu sempre trago para vocês aqui uma reflexão, né? De uma música, de um livro, de um filme. Hoje eu separei 3 frases, né? Que eu costumo dizer que é da nossa mente gorda aqui. Que a gente tem, né? Uns pensamentos assim, a gente quando tá muito viciado em relação à comida, aos nossos hábitos. E aí tem gente que pode pensar assim: ah, não vou começar a mudar nada, não. Vai vir um Natal, vou querer comer. Bobagem, né? A nossa mente já começa assim, vai ter festa de final de ano, amigo secreto. Quem que não pensa assim, por exemplo, quando tem uma festa, olha como que funciona a mente gorda, quando tem uma festa para ir às vezes no sábado, uma festa de casamento, que vai ter salgadinho, bolo e não sei mais o que. Tem gente, e eu sei porque eu já ouvi muito isso nos meus atendimentos, e eu já pensei assim também, que pensar, não vou nem jantar, não vou nem tomar café da tarde, porque chega lá e vou comer. Ou seja, a pessoa vive em função da comida. E aí eu já pergunto para você, você come para viver ou vive para comer? É uma reflexão que a gente tem que ter. Vou deixar vocês pensando em relação a isso. Outra coisa, né, que eu coloquei aqui foi essa questão, então, do come para viver ou do vive para comer. Essas frases que eu falei para vocês em relação... Ah, outra coisa, de vem as férias. Ah, vem as férias, as pessoas pensam, as pessoas associam, né, férias à comida. E assim, como que eu vou fazer uma reeducação alimentar? Como que eu vou cuidar da minha alimentação? Eu vou sair de férias. Oi, como assim? Gente, enquanto a gente não entender que emagrecimento é de dentro para fora e que a gente se alimentar tem que ser um estilo de vida, a gente vai ficar sempre no efeito sanfona, a gente vai ficar sempre nessa coisa de engorda, emagrece, sempre se sentindo mal. Então, eu vou chamar a Samira. Samira já chegou, né? Que eu vi aqui, só não vi o seu pedido. Eu vou esperar só a Samira mandar o pedido aqui para que a gente possa
possa dar aqui o início, né, para que ela possa contar para vocês, enquanto ela vai mandar o pedido, que não tá aparecendo aqui para mim, tá, Samira, ainda. Eu vou contar então um pouquinho para vocês da minha história com relação a essa. Ah, você tem que me mandar o pedido, pedir para participar, sabe? Deixa eu ver se eu consigo te adicionar. Ah, eu te achei aqui já. Convite aí. Foi rapidinho. Enquanto a Samira chega, eu vou contar para vocês, mas acho que ela já vai entrar. Ah, já tá chegando, daqui a pouco eu conto. Tá Pronto, aqui. agora deu certo. Que bom, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tô muito feliz que você tá aqui depois de tantos anos, não, Samira? Pois é, tô A gente aqui. A gente estava lembrando, pessoal, que eu conheci a Samira em 2014, quando eu fui fazer os primeiros. Tava começando, meu cabelo ainda era liso, ainda tava curto ainda, que eu ainda alisava o cabelo, Verdade. né, Samira? Olha quanta mudança. E quando os workshops estavam começando ainda, né? Para quem não sabe, eu faço workshops para quem quer emagrecer, é um treinamento de reprogramação mental, emocional, muito autoconhecimento de 2 dias. Nós vamos para a 38ª turma. Só que nesses últimos anos eu estive em Portugal, veio pandemia, e aí não teve workshop. Nós vamos ter um workshop em novembro. Depois, se vocês quiserem mais informações, vocês mandam mensagem. Mas naquela época eu fazia workshops em vários estados do Brasil. A gente se conheceu através de uma amiga, né, a Fernanda. Foi. E aí a gente fez um trabalho lá. Eu vou deixar que você se apresente, conta um pouquinho para elas assim do seu trabalho, como que funciona. Tá dando para vocês me verem normal? Tá me ouvindo normal? Sim, sim, tá ótimo. Ah, então tá bom. Então, eu sou nutricionista já há 16 anos, né, de atuação. Sou especialista em emagrecimento e pós-graduada em metabologia e comportamento alimentar. E já há 13 anos eu atuo nessa área, no foco em comportamento alimentar e emagrecimento, né? Então, assim, sou gestora de um programa de emagrecimento que eu tenho, que é o método MAPS, né? Que é um método de emagrecimento. E trabalho, já ajudei muitas mulheres, mais de 2.000 mulheres, a perder peso, mas de uma forma consciente. Não é simplesmente pegar uma dieta, emagrecer e pronto. Não. É aprender a lidar com a alimentação, aprender a lidar com mudar o comportamento, virar a chavinha, né, da mentalidade, que é um trabalho que você faz muito bacana. E é isso, eu trabalho com isso. Sigo uma linha mais integrativa em relação à alimentação, né? É, sem muitos aditivos, sem. Vocês vão me conhecer aqui na forma como eu for começar ir levando a live. Mas é isso, essa é a Samira, né? Sou mãe, né? Tenho uma adolescente de 15 anos, 15 tenho um já? consultório Uau! 15 anos já. Tenho um consultório, né, em Betim, aqui que é na região metropolitana, e faço atendimentos online também, uma vida bem corrida. Ah, que gostoso. Tô bem feliz mesmo que a gente tá aqui, que a gente se reconectou, isso é muito bom. Como a Samira... Por que, gente, que eu convidei a Samira? Por que eu trouxe a Samira pra gente partilhar sobre isso? Porque é isso que a Samira falou. A forma, o método de trabalho dela tem uma relação direta com mente magra, mente feliz. Então, a minha metodologia de trabalho, que são ferramentas comportamentais, que a gente trabalha comportamento e emoção, ela é justamente voltada para quem? Inclusive, já para poder demarcar aqui para quem que nós vamos falar, para quem que pode interessar. Para mulheres comuns, assim como nós, que temos uma rotina corrida, muitas têm filhos. Eu não tenho filhos, mas como a Samira falou, ela tem uma adolescente. E vocês sabem como é corrido, gente. Você ter jornada dupla, trabalha fora, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho. E aí tem que pensar em como se alimentar. E muitas vezes, hoje em dia, a gente vê esse terrorismo alimentar, né, Samira? Nossa Senhora, não pode isso, não pode aquilo, não pode. E É, aí
é mais sofrimento. Então, a mulher, muitas vezes já está em sofrimento, porque está acima do peso, já tentou de tudo, não consegue, e aí tenta essas dietas milagrosas e gasta muito dinheiro, né? E gasta dinheiro que compra roupa, e roupa que não serve, daqui a pouco tem que comprar de novo. É muito sofrimento. Paga academia, não vai na academia. E aí a gente não quer que seja mais sofrimento. Ou seja, existe um método, uma forma de trabalhar que você pode fazer isso ser de dentro para fora, como eu gosto de dizer, e de uma forma suave, sem você precisar ser escravo de um cardápio, né, Samira? Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. E assim, Totalmente. pessoal, o intestino ele é fundamental, né? Para quem não sabe, para quem está me conhecendo agora, que também pode estar assistindo através do Instagram da Samira. Eu sou terapeuta de mulheres há 11 anos. Todas as mulheres que eu acompanho, a maioria, né? A maioria são mulheres que querem emagrecer. Nós já doamos mais de 1 tonelada de alimentos que representam os quilos emagrecidos. Então, assim, de forma recorrente, né? A gente foi juntando esses quilos e fomos doando para instituições de caridade. Nós temos muitas histórias, muitos depoimentos, depois quem quiser conhecer e ver no meu perfil. Então, a minha especialidade é trabalhar com mulheres, assim como a Samira, que quer emagrecer. E nunca eu trabalho sozinha, meu trabalho é sempre unido ao trabalho de uma nutricionista, justamente porque é a profissional que vai poder dizer para você qual que é o alimento mais adequado, o que é mais adequado ao seu perfil, por isso a nutricionista está aqui hoje para a gente falar sobre isso. E o Obrigada. intestino, né? Você imagina, Samira, é fundamental e muita gente não sabe. Fundamental para a gente emagrecer. E sempre foi um grande problema na minha vida. Um grande problema. Então, eu emagreci 23 quilos, só que enquanto eu não mudei o meu estilo de vida, eu não consegui emagrecer. Mas a virada de chave em relação a essa questão emocional do intestino que nós vamos falar hoje, porque eu ficava, gente, 7 dias. Gente, hoje quando eu penso isso, Samira, 7 dias sem ir ao banheiro, literalmente enfesada, né? Assim, imagina a irritação que isso causa, o Nossa, mal-estar, a quantidade de toxina dentro do corpo, né, sim. Samira? Naquela época eu não tinha essa noção. Eu me sentia muito mal, claro, mas eu nem tinha noção de quão ruim que tava. A coisa era muito ruim, mas eu não sabia, eu só tava adoecendo, né? No entanto, que eu tinha crise de ansiedade, tive crise de pânico. Isso tudo, gente, lá em 2012. E aí, eu era bancária. Uma coisa que aconteceu, assim, que foi muito interessante, né? Eu ficava, então, era normal essa coisa do intestino não funcionar, ter que tomar remédio. Quando já batia os 7 dias, era uma coisa terrível, assim. E quando não passava 7 dias, funcionava uma vez na semana. Mas, claro, né, gente? Eu me alimentava de quê? Eu me alimentava muito mal. Então, queria o quê? Um milagre, né? Não tem jeito. Mas uma coisa que me chama muita atenção, que eu, quando saí do banco, né, como eu era bancária, é, nunca me esqueço disso. Na primeira semana, o meu intestino começou a funcionar. Lógico, não foi assim, extremamente regulado, né? Depois eu vim descobrir, vamos falar mais sobre isso, que eu tenho síndrome do intestino irritável. Então, meu intestino nunca funcionou todos os dias. Mas para um intestino que ficava sem funcionar 7 dias, ele começou a funcionar 3 vezes na semana. Porque eu reduzi, eu tirei o estressor e comecei a mexer na minha alimentação, né? E aí eu pensei da gente começar por aí, Samira, de você falar assim, o que que faz uma pessoa ficar 7 dias sem ir ao banheiro? E o que acontece com o corpo dessa pessoa, né? Na verdade, a pessoa, quando ela chega a ficar 7 dias, né, sem ir no banheiro, ela não tem um hábito alimentar saudável e não tem uma qualidade também de vida saudável. É o que você disse, né? Você vivia num ambiente totalmente estressante, né? E aí o estresse, né, do dia a dia, a rotina corrida, tudo isso causa uma irritabilidade na região do intestino. E juntando com essa questão, com esses fatores externos, aí vem o fator interno, né? Que é a questão da alimentação. Então, a pessoa tem uma alimentação muito pobre em fibras, não tem o hábito de beber uma quantidade de água, né, suficiente para o organismo, porque todos nós, a gente tem o cálculo certinho que eu vou passar para vocês, qual a quantidade que você deve de beber de água, para você calcular, para você
beber essa quantidade certinha. O sono, né? A irregularidade do sono, a desarmonia do sono, talvez dorme poucas horas, talvez é aquela pessoa que ela não dorme direto, acorda muito à noite, ou talvez demora para dormir, ou talvez é uma pessoa que ela troca o dia pela noite, principalmente pessoas que trabalham, né? À noite, e aí no dia seguinte não consegue ter uma qualidade do sono bacana. O álcool, né? O consumo excessivo de álcool, tabagismo, são vários fatores, né? E tudo isso traz uma irregularidade hormonal, né? Descontrola tudo, não só a questão do intestino. O intestino é um dos que sofre, mas descontrola tudo. E aí gera as toxinas, fica um intestino tóxico, cheio de toxinas, é, aquela motilidade intestinal, ela é comprometida, né? Fica ali aquelas fezes ali muitos dias, e aí atrapalha na digestão dos novos alimentos que você ingere. Uma outra questão também que é muito bom pontuar é a pessoa, como que é a refeição dessa pessoa. É uma pessoa que ela come, por exemplo, trabalhando, ela come na frente do computador, na frente do celular, assistindo televisão, ela não tem aquele momento de sentar à mesa, parar, olhar. Eu já dei uma live falando sobre isso, como que muitas vezes a gente come no automático. Tá tão automatizado que você só simplesmente vai lá, coloca, serve a comida, coloca no prato, mas você não para olhar o seu prato. Você não para observar como que está esse prato, como que foi a montagem desse prato. Nossa, olha, esse prato ele é verde, ele tem amarelo, ele tem o feijão. Não para, simplesmente vai lá, serve e começa a comer. Nesse começar a comer sem dar atenção para o que você está comendo, você tem uma mastigação comprometida, não mastiga muito bem os alimentos, não tritura bem o suficiente. Aí você come também muito rápido, porque a sua atenção não está na mastigação e nem no que você está comendo. A sua atenção está na televisão, está no bate-papo com o colega, está no celular, seja em qualquer outra coisa, mas a sua atenção não está na alimentação. Então, esses fatores, tanto internos quanto externos, são fatores que precisam ser observados e mudar essa questão, para que você tenha um benefício aí e um intestino regular, para que você possa regularizar a ação intestinal, né? E ir no banheiro com regularidade, com frequência, e que essa ida ao banheiro também, ela seja prazerosa. Não adianta também ir ao banheiro e você ter aquela dificuldade, você fica lá, sofra, né? Aí você ouve lá, ou sei lá, alguém gritar na rua já te atrapalha. Então, assim, tudo isso está relacionado com esses maus hábitos, né? E a questão do sofrimento também para evacuar não é saudável. Mesmo que a pessoa ela vai ao banheiro todos os dias, ela evacua todos os dias, mas se não for aquela evacuação, né, que ela não gera dor, não gera desconforto, que não gera que é algo natural, que você não precisa forçar, fazer força, aí sim, aí é normal. Mas quando gera tudo isso aí, toda essa somatória de coisas que eu comentei, se você que está aqui na live, você sofre com 3 desses sintomas, todos esses sintomas, você pode ter certeza que você está com seu intestino inflamado. Eu vi que a Simone comentou ali que ela só consegue ir se ela tomar remédio. Aí é bem complicado, né? É muito complicado. Por quê? Porque o nosso intestino, ele tem os movimentos, né? A motilidade. O que que é a motilidade? Todos nós sabemos que o intestino, ele é como se fosse uma sanfoninha, né? O desenho dele é uma sanfoninha. Aquela sanfoninha, ela faz isso aqui, ó, o tempo todo. O tempo todo o movimento é esse aqui.
que são as motilidades. O que é essa motilidade? Ele faz isso, aperta a fezes e desce. Aí aperta lá embaixo a fezes e desce, até chegar no reto, né? Então, quando a pessoa ela tem que tomar remédio e esse uso de medicamento ele se torna frequente, essa motilidade ela começa a ser reduzida. Por quê? Porque o próprio remédio ele aumenta essa motilidade enquanto ele está agindo. Depois que ele para de agir, que acaba o efeito, o que o intestino ele faz? Ele fica esperando um outro estímulo. Ah, é como se ele, tipo, meio que É viciasse, como então. justamente, ele vicia, porque ele tá tendo estímulo ali o tempo todo tá tendo estímulo. De repente aí parou o estímulo, ele fica esperando. E aí chega um ponto que acaba, aquela sanfoninha, ela vai diminuindo, sabe? A anatomia do intestino, ela vai mudando, ela vai diminuindo. E isso é um problema muito sério, porque depois tem que fazer lavagem, aí já sai para uma coisa muito pior. Aí o remédio já não faz mais efeito, aí tem que fazer lavagem, aí vem uma série de complicações. Então é muito mais fácil a gente mudar o hábito mesmo, né? O sedentarismo também, ele causa esses desconfortos, né? Toda essa desordem aí. Então, é algo assim a ser analisado com muito carinho. E não é difícil, sabe, Ana? Não é difícil reverter isso, não. Tem que ter paciência, mas não é difícil, não. É isso que você falou, essa palavrinha-chave. Porque a nossa questão, e também quando a gente quer emagrecer, a gente quer que seja rápido, né? Porque a gente está Sim. angustiado, a gente sempre. Por que as dietas fazem tanto sucesso desse jeito? Dieta disso, dieta. Gente, olha, 11 anos que eu trabalho com isso. Fora o tempo que eu tentava emagrecer e não conseguia também, né? Já fiz todo quanto é tipo de dieta. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma dieta de comer só batata e atum. Olha, vê se pode uma coisa dessa, Não, né? Cada coisa que a gente. Ah, também fiz aquela outra tinha aquela sopa da USP. Não sei se você lembra disso. não. Tinha uma sopa, não sei se aqui alguém lembra, mas teve na minha época, lá atrás, então isso deve ter sido nas alturas de 2010, 2011, assim, tinha uma sopa, mas era uma sopa ruim demais, enfim, dentre as minhas inúmeras tentativas, mas porque a gente está focado sempre no emagrecimento e não na mudança do hábito, né? Não em fazer isso ser gradativo e ser saudável. E mais importante que eu vejo disso tudo é ser sustentável, né, Samira? Sim, com É, certeza. isso é o que eu mais defendo no método. Por isso que eu falo, gente, vamos mudar. São os nossos pensamentos, a nossa forma de ver. Então, assim, imagina o caso da Simone que falou do remédio, quanto que isso vai prejudicando ao longo dos anos, né? E eu falo por mim, porque o que acontece? Eu me alimentava muito mal e no último encontro terapêutico eu falei um pouco sobre a importância da gente ter uma rotina, né? A importância da gente comer nos mesmos horários, inclusive finais de semana. Às vezes a pessoa pensa que ela precisa fazer tantas mudanças, mas se ela começar a ter uma rotina de horário de alimentação, e isso que você falou do estado de presença da pessoa prestar atenção, inclusive no workshop a gente treina, traz ferramentas e técnicas para que ela possa aprender, porque, por exemplo, como que eu aprendi a comer correndo e foi muito difícil para eu mudar? Porque quando eu comecei a trabalhar no banco, eu era estagiária, eu fui crescendo aos poucos, mas logo depois de estagiária, eu me tornei caixa. E no início, isso eu devia ter, sei lá, uns 26, 27, uns 26 anos. Naquela época, eu não sei como é que é hoje, gente, mas o caixa, ele tinha só 15. É tão estúpido isso hoje, quando eu penso, meu Deus, que coisa mais absurda, né? Só tinha 15 minutos de almoço, Ah, Samira. é assim até hoje. É, Porque então, eu tenho paciente que trabalha em banco, elas falam isso mesmo. Só tem 15 minutos de ô, almoço. gente, mas olha que coisa. Agora que eu entendo mais a importância disso tudo, eu fico pensando, isso é desumano, porque assim. Você tem que comer e escovar os dentes em 15 É, minutos. Então, assim, eu aprendi, eu fui muito bem treinada a engolir a comida.
engoli literalmente. Só que naquela época aquilo era normal, não tinha noção. Mas olha pra vocês verem, naquela época eu ainda não tinha engordado. Eu fui engordar depois. Porque eu entrei num ritmo doentio de hábitos que adoecem, gente, É, hábitos nocivos, né? Terrível, sim. terrível. Aí imagina, 20 e tantos quilos que eu ganhei. E aí você fala, meu Deus, como que eu consegui chegar nisso? De repente você começa a subir na balança, a balança só tá subindo, suas roupas não estão mais servindo, você vai se sentindo cada vez pior, parece que não tem mais saída. E no meu caso, eu tive que mudar de forma radical. O que eu ia te perguntar nesse caso específico, por exemplo, o exemplo que a Simone trouxe, porque agora que a gente já, no meu caso, né, que mudei, eu já tenho muitos anos que eu me mantenho assim, não é mais sofrimento. Eu costumo dizer que a gente até esquece, às vezes, de como que era, de como que foi um desafio fazer a mudança. Porque eu já incorporei, né, esse estilo de vida e tal. Tanto, gente, que, olha, eu quebrei a perna. Eu falo que fui testando, né, se o método funcionava de várias formas. Porque, assim, eu lembro que quando eu fui mudar do Brasil para Portugal, eu fui comprar fui comprar roupa, fui comprar calça. Aí a mulher falou assim para mim, porque aqui para calça jeans é melhor a gente comprar aqui no Brasil do que lá, né? Por conta do formato do corpo, enfim. Aí ela falou assim: ah, mas todo mundo que muda de país engorda. Melhor você levar. Olha só, o pensamento já da pessoa, né? Nossa! É, é, tipo assim, melhor você levar um número a mais. As pessoas. A gente não tem mesmo essa coisa do estilo de vida, porque a gente já pensa, vou chegar, vou comer. De fato, eu comi mesmo. Como eu ensino para as pessoas, pode comer de tudo. Só que aí eu falei para ela, não, eu tenho minha mente magra. Daí eu expliquei para ela como que era o meu trabalho e tudo. De fato, eu mudei de país, não tive grandes problemas com essa questão do peso, não engordei. Eu acho que para mim o X da questão foi eu ter voltado para o Brasil e ter fraturado a perna, porque eu não engordava, mas eu sempre equilibrei, porque eu gosto muito de comer a alimentação e o exercício físico, sempre, né? Então, assim, eu sempre corri, fazia muita coisa. Depois que eu fraturei a perna, tá sendo um processo, tanto que eu ainda não corro, né? Eu perdi, sim, muita massa magra e ganhei gordura, né? E você sabe que agora, né, quase 40 anos, vai ser um caminho aí para reconquistar o que eu É, tinha. Eu vou conseguir, mas eu sei que vai demorar mais. Mas aí o que eu queria te perguntar é assim, como que, para quem está começando, para quem está nos ouvindo agora, como é que você sugere? Eu falei dessa questão da rotina. Como é que você sugere a pessoa fazer pequenas mudanças, assim, sem grande sofrimento, para ela começar a perceber o intestino funcionar? Porque todo mundo sabe, Samir, o que tem que fazer. Todo mundo é sabe. verdade. Só que acontece que a pessoa não faz. E é justamente ali onde entra o meu trabalho. Por que que você não faz? Vamos entender os fatores emocionais e tudo. Mas eu vejo que uma das coisas que atrapalha é a pessoa pensar assim, tudo tem que fazer. Aí ela quer mudar tudo. Igual uma pessoa quando pensa, não, segunda-feira eu vou emagrecer, né? Aí a É, pessoa vai no supermercado, faz a compra dos alimentos, aí ela, se pode, ela compra roupa de academia, ainda gasta dinheiro, ainda é, faz um monte de coisa. Quando chega na terça, na quarta, tá tudo lá, ela já comeu outras besteiras, chega na quinta, na sexta, as verduras já estão estragando na geladeira porque não fez, né? É isso, eu acho que essa coisa de colocar tudo de uma vez atrapalha muito, mas como é que você sugere assim pequenas mudanças para a pessoa melhorar essa questão do intestino? uma coisa que eu sempre oriento, né, é que toda mudança, você não tem que já ir logo mudando. Você tem que primeiro planejar, fazer um planejamento e depois organizar dentro daquilo que está sendo planejado. Então, por exemplo, faz uma lista, né? Você quer melhor, você tem problema com o intestino. Então, o que eu preciso para melhorar meu intestino? Então, vamos lá, vamos anotar as coisas que você precisa fazer que você não está fazendo hoje, né? Ah, eu não faço atividade física, então anota. Praticar atividade física. Ah, eu não como fruta todos os dias, então anota. Consumir uma fruta, duas frutas, aí você coloca todos os dias. Ah, eu bebo 1 litro de água. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo da quantidade de água que você tem que beber no dia. Vou passar para vocês a formulazinha. Quem está com caderno e caneta aí, anotem, tá? Vou falar agora para vocês. Qual que é a Foi que eu vou fórmula? anotar.
Anota aí. Peguem, pode falar? Uhum. A fórmula para você saber a quantidade de água que você tem que beber no dia é o seu peso atual vezes 35, que é 35 ml por quilo de peso. E aí, essa multiplicação vai dar a quantidade que você tem que beber no dia. Então, você... Ah, tá, mas vamos supor que deu lá 3 litros de água, porque quanto maior o peso, mais água você tem que beber. Deu lá 3 litros de água. Nossa, mas eu não consigo beber 3 litros. Tá, mas se você bebia 1, então você consegue beber 1,5 litro. Você consegue aumentar para 1,5 litro. Aí daqui a 2 semanas você também consegue aumentar mais meio. Aí você consegue passar para 2 e assim por diante. Então faz uma lista de mudança de hábito que precisa acontecer. Essa lista vai ser o seu planejamento. Agora, como que você vai organizar esse planejado? Você vai organizar da seguinte forma. Ah, eu não faço atividade física, então eu vou começar a fazer 2 vezes na semana. 2 vezes na semana dá para me fazer? Ah, dá, nem que seja sábado e domingo, mas dá. Que é os dias que, né, talvez eu não trabalho, talvez tenha um dia que você chega mais cedo em casa, ou você sai mais tarde de casa. Gente, nós temos que entender que isso são hábitos que precisam fazer parte da nossa rotina. Não são hábitos que tem que entrar na rotina e depois sair. Não. Ele tem que fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. Porque esses hábitos, eles fazem parte, são responsáveis pela sua saúde, pelo seu futuro, sobre quem você vai ser no futuro. Entende? Então, nós temos que ter esse entendimento. A gente tem que começar a criar, a aceitar, a aprender. Eu acho que a palavra melhor é essa. A gente tem que começar a aprender a colocar esses hábitos no nosso dia a dia como se fosse escovar os dentes. É a mesma coisa. Eles precisam fazer parte. E só que aí, para eles fazerem parte, primeiro você tem que organizar e colocar eles dentro e não abrir mão deles. E aí você vai lá e se organiza. Então, assim, quantidade ideal de fruta no dia. Olha, a quantidade ideal são 3 frutas no dia. Por quê? Não pode, tudo tem que ter o equilíbrio. Então, não pode nem muito e nem menos. São 3. Mas, se você em uma semana consumiu 1, 2 ou nenhuma fruta, é melhor você consumir uma por dia do que nada. Porque aí você já começou a introduzir um novo hábito. O Samiri tem frutas assim que sejam melhores? Ah, que você recomenda, que seja mais Tem, fácil da pessoa também sim, integrar? sim, com certeza. Simone, anota aí para te ajudar. Então, tem as frutas, por exemplo, kiwi, ajuda muito no intestino, abacate, mamão, ameixa, ameixa seca, passas, uva, laranja, mexerica, né? Não sei como que fala mexerica Ai, aí. que é mexerica mesmo. Tangerina, né? Tem Não, lugares que é tangerina. mas aqui é mexerica. Então, essas frutas que são muito fibrosas, que tem bastante fibra, elas auxiliam no intestino. A melancia, que ela contém muita água, o abacaxi, né, tem muita fibra. Então, são frutas que auxiliam. Legumes, a beterraba é ótima para liberar o intestino. Você incluir beterraba nas suas refeições, um suco de beterraba, né, com laranja, ajuda no intestino. Sucos em geral, né? Sucos naturais em geral, tem bastante fibra, né? Você consumir sucos de suco verde, suco de couve com laranja, couve com abacaxi, suco de laranja com maracujá, laranja com manga. Manga é muito bom também para o intestino.
tem muita fibra. Então, é isso. Só finalizando aqui. Aquela pessoa, eu sei que existem pessoas que têm muita dificuldade de beber água. Então, se você está aqui, você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de beber água, começa a utilizar alguns métodos. Por exemplo, saborize a sua água. Faz a sua água saborizada para ficar mais fácil o paladar. Então, corta a laranja em rodelas, coloca dentro de 1 litrão de água, deixa na geladeira a noite toda. No outro dia, vai beber nessa água. Ela fica um sabor gostoso, né? Um sabor agradável, vai ativar o seu paladar e você vai acabar bebendo mais água. Além disso, a água saborizada, além dela ajudar na desintoxicação do organismo, ela te ajuda, te ajuda na retenção de líquido, né? Para quem tem muita retenção, principalmente nesse calor, a gente fica muito inchado. E aí ajuda no processo de emagrecimento, porque você fica mais tempo saciada, né? Então, tudo isso, o princípio para quem tem problema no intestino é isso, é você colocar um planejamento, introduzir um novo hábito do que você faz hoje e você organizar para que você possa cumprir esse novo hábito. Quando você faz isso, o que acontece? Você fica motivada a cumprir. E aquilo não se torna algo assim penoso. Não fica penoso. Ah, eu tenho que caminhar agora. Não fica penoso, porque isso já está na sua rotina. Já está aqui, ó, implantado. Aí, ó, a Simone falou, já consigo beber 4 litros. Ótimo. Isso aí, Simone. O caminho é esse. Você O caminho falou é uma esse. coisa. Você falou uma coisa que eu queria comentar. Até às vezes o caso da Simone e falar da minha experiência pessoal com relação à síndrome do intestino irritável, né, gente? Que às vezes as pessoas não sabem. Eu, por acaso, eu não sabia que eu tinha a síndrome do intestino irritável. E aí, depois de descobrir, eu fui perceber que, na verdade, eu sempre tive esse problema. Ele se agravou com o tempo, porque daí, claro, você vai comendo um monte de coisa que você não pode, você vai inflamando, né? E aí, assim, eu fiz inúmeros exames. Você não vai conseguir perceber nos exames, porque, né, Samira, não dá em resultado nenhum. Por isso a importância do autoconhecimento, de você perceber o seu corpo. Sim. O que acontece? Quando eu estava acima do peso, e aí hoje que eu sei, eu vejo algumas fotos minhas, eu tenho uma foto, inclusive, que é nossa, tá muito nítido aquilo. Eu lembro que eu viajei de férias, eu tava na praia, eu tava usando um maiô, que naquela época eu só usava maiô, e a minha barriga tava enorme. Só que eu só percebi, vendo as fotos hoje, a relação disso, né? Porque eu achava que a minha barriga era grande porque eu era gorda. E, na verdade, do jeito que a minha barriga estava estufada daquele jeito, já era o sintoma da síndrome do intestino irritável. Então, a síndrome do intestino irritável, ela pode tanto prender o intestino quanto soltar, né? No meu caso, por isso que o meu intestino ficava sem funcionar todo esse tempo, porque ela tem vários componentes, mas o emocional, ele afeta demais. Então, tem uma série de alimentos que até então são alimentos que são saudáveis, por exemplo, dentro da lista que a Samira trouxe, que são alimentos que são altos em food maps, que estão, Sim. vamos dizer assim, como é que eu posso explicar o que são os food maps para as pessoas de uma forma mais simples, Samira? São alimentos que o organismo é sensível, né? Que tem um alto índice glicêmico, né? E tem uma quantidade maior de carboidrato para o próprio corpo digerir esses carboidratos. Pois é, e aí fermentam, né? E aí, nessa que fermenta no intestino, gente, você vai ter, como eu falei, ou vai soltar, ou vai prender esse intestino e vai estufar. Então, assim, tem alimentos, e aí hoje você tem que começar a perceber, porque eu consumia e não sabia, mas eu estava acima do peso, como eu disse, não percebia. Tem alimentos que são considerados saudáveis, mas que, como por exemplo, no caso da maçã, no caso da própria manga, que para quem tem síndrome do intestino irritável, eles não são muito bem digeridos. O alho, a cebola, e Sim, veja, verdade. a gente, por exemplo, no Brasil, a gente tempera tudo com alho e cebola. E vamos combinar, para quem gosta, é uma delícia. Eu adoro.
hoje minha comida não vai alho e cebola. Mas veja, eu não precisei fazer isso para emagrecer. Eu emagreci, mas meu intestino começou a funcionar melhor, mas eu tinha esse estufamento. Aí eu fui descobrindo com o tempo, né? Que isso era um problema, que tinham alimentos específicos que eu podia ir fazendo ajustes. Então, assim, para emagrecer, você não necessariamente precisa fazer dietas restritivas. Nossa, vou ter que deixar de comer isso. Não. Eu tô trazendo esse exemplo porque é um exemplo pessoal e porque, de repente, você que está aí do outro lado não se dá conta que você pode ter alguma sensibilidade a determinados tipos de alimento e isso está enterrando seu intestino, né? É. E é uma questão muito séria, que daí de repente você fala assim, nossa, gente, é impressionante se eu como muita folha super saudável, super fermento para mim. É um grande problema, então não posso comer feijão, que é muito bom, que eu adoro os grãos, não posso com os grãos. E às vezes você vai fazendo teste, porque nós brasileiros comemos muito arroz com feijão, e feijão é uma excelente proteína, mas de repente não é para você. E aí, às vezes, isso está te impedindo, né? Está impedindo o seu intestino de funcionar bem. Então, acho que é muito legal de falar isso. E também falar, Samira, da questão do vermífugo que você comentou comigo. Eu até falei no comecinho da live. Ah, sim. A desparasitação, ela é importante, né? Principalmente para quando a pessoa ela não tem esse hábito, né? De desparasitar, que desparasitar é fazer o uso do remédio de verme a cada 6 meses, né? Ou uma vez ao ano. É importante, né? Porque a desparasitação, ela ajuda a eliminar não só os parasitas, né? Os vermes, mas ajuda na melhora da absorção dos nutrientes, né? E também na regulação das bactérias do intestino. No intestino, nós temos 2 tipos de bactérias, as bactérias positivas e as bactérias negativas. O equilíbrio dessas 2 bactérias, beleza, é ótimo para o intestino, para a função intestinal. Mas quando a negativa ela se sobressai, pode ser que venha as alergias alimentares, isso pode ocorrer. Eu tenho muitos pacientes que eu atendo, chega no consultório e fala assim: ah, eu nunca fiz um exame de intolerância à lactose, mas toda vez que eu como algo derivado do leite, eu sinto muito mal. Eu fico com a barriga muito inchada, me dá muitos gases, muito desconforto. Aí a pessoa vai, faz lá e dá intolerância à lactose. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, vamos tratar esse intestino. Essa intolerância, se ela veio agora, é porque a sua alimentação gerou essa intolerância. O intestino está sensível. Então, a gente precisa restaurar essa flora para que possa ter as enzimas intestinais para poder fazer a digestão normal dos alimentos. E aí a gente entra com um protocolo de cuidado da saúde intestinal e aí acaba que a pessoa ela não tem mais a sensibilidade. Então também tem essa questão que a alimentação, quando ela é muito inflamatória, ela pode gerar alergias. Não só alergias alimentares, mas também, muitas vezes, o intestino inflamado, ele pode gerar o estresse, ele pode gerar depressão, pode gerar ansiedade, compulsão. O intestino inflamado, ele pode trazer desregulação na tireoide, na função da tireoide. O intestino inflamado, ele pode trazer dermatite, que são as alergias de pele, né? Então, o cuidado com o intestino, gente, é muito importante. É muito importante, porque faz todo sentido esse eixo, essa comunicação entre o intestino e o cérebro, tá? Era a pergunta que eu ia fazer para você, que você já respondeu, que é o tema da nossa live, né? Do porquê que é tão importante o intestino para o nosso emagrecimento. Então, é tudo isso que você falou. E afeta demais, assim, nossa, gente. E é uma coisa ligada à outra. Então, as nossas emoções, elas vão afetar o nosso intestino. E se o nosso intestino não estiver bem, ele vai afetar as nossas emoções. Vai Então, assim, afetar. se a gente quer emagrecer,
é muito importante a gente observar esses dois pontos. As nossas emoções e o nosso intestino. Eu vi que a Glaucia comentou aqui duas coisas, né? Uma que amanhã, para quem está em Cachoeira Paulista, tem feira de frutas e verduras, e é verdade, de sexta-feira, toda sexta-feira, então é bom a gente se programar, se planejar, que é uma coisa muito importante, né? E realmente eu sempre compro as coisas da semana e isso, deixo já tudo organizado na geladeira, porque se não for assim, a gente vai comer outras besteiras, né? Não tem jeito. Como que tem, né? Por conta da questão da praticidade e não tem tempo depois para poder sair para comprar e se organizar. Aí você vai. Eu, por um acaso, eu nem coloco. Eu tenho essa facilidade por morar sozinha. Eu vejo que isso é uma grande facilidade. Porque só entra aqui em casa aquilo que eu como, então eu não compro outras besteiras, porque senão eu vou abrir. Se tiver um pacote de bolacha ou outra besteira, eu vou abrir e vou comer o que tiver mais fácil, o que tiver mais rápido, não tenha dúvida, né? E aí a gente tem que lembrar, eu sempre gosto de falar para minhas clientes assim, a comida ela não sai do supermercado e pula no seu carrinho e pula na sua geladeira. Então o que entra na sua casa é você quem coloca. Então assim, vamos começar a colocar consciência nisso. Outra coisa, eu não faço terrorismo alimentar, mas outra coisa que eu gosto sempre de falar para a gente começar a ter consciência, que é assim, gente, pode comer de tudo, pode, nossa, tem uma frase bíblica, né, de São Paulo que ele diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Sim. E eu acho essa frase ela é fantástica, né, independente de religiosidade, porque a gente pode trazer isso para a questão da alimentação. Mas ainda assim, até o que não te convence, lá de vez em quando você quiser tomar um refrigerante que só faz mal o refrigerante. Mas ok, não é lá de vez em quando você fizer isso que vai te fazer mal. Mas assim, é uma coisa pra gente pensar, né? Sempre falo isso. A gente não limpa a nossa casa, faz uma faxina ou chama alguém para fazer e depois pega uma lata de lixo e joga assim na sala, né? A gente não é louco, você vai fazer, mas espera aí. Por que eu vou fazer uma coisa dessa? Né? Mas a gente faz isso com o nosso corpo. É isso né? mesmo. Quando a gente pega esses alimentos que são tão tóxicos e a gente consome eles de uma forma assim desregulada, é isso que a gente está fazendo. A gente está jogando lixo dentro da gente. Né? Temos que tomar essa consciência, gente. Então, por isso que eu falo para as pessoas que assim, as pessoas pensam: eu vou emagrecer e aí eu vou aprender a me amar. Porque eu trabalho muito essa questão do amor próprio. Gente, por isso que no método Mente Magra, Mente Feliz é sempre de dentro para fora. É o contrário. Você começa a se amar e o emagrecimento vem como consequência, porque você começa a ter esse olhar nessa vida. Eu não vou jogar lixo dentro do meu corpo. E à medida que a sua começa a ter o autocuidado. À medida que a sua consciência vai expandindo, você vai fazendo melhores escolhas, daí você vai se sentindo melhor, aí cada vez melhor, você vai percebendo que não faz sentido. Aí, de vez em quando, você até pode ter uma vontade, porque é isso que você falou. Se o seu intestino estiver regulado, você não vai ter tanta necessidade dessas coisas, né? Isso mesmo. Porque se o intestino ele tá saudável, ele vai absorver melhor os nutrientes. Um intestino não saudável, ele tem dificuldade, ele não absorve nutrientes. Ele não absorve, ele só está alimentando bactéria. Só alimentando bactéria, e aquilo ali só está piorando até que chega os processos de desequilíbrios emocionais. Por quê? Porque dentro do intestino existe a formação de neurotransmissores. São mais de 30 neurotransmissores. É muito mais do que no cérebro. O cérebro ele é um receptor desse neurotransmissor, onde ele manda o comando para a gente. Então, tudo começa a partir do intestino. Então, se esse intestino ele está sofrendo, ele está em desequilíbrio, não vai chegar para o cérebro e não vai chegar ao comando. E aí o que acontece? Nosso corpo é uma máquina, ele precisa de comando, ele precisa de um estímulo. Se não tem estímulo, tem o quê? Aquela palavra que eu esqueci, fugiu aqui. Ociosidade. Fica ociosa. Ai, o que eu vou fazer? Ai, nossa. Não, mas o que eu tô aqui para quê? Que são aqueles pensamentos, né? O pensamento de
de depressão, do depressivo, do pânico. E é assim que começam os problemas emocionais. E os problemas emocionais traz o quê? Doença para o corpo, dor na alma, né? E aí o corpo ele vai jogando para fora aquilo ali. Então, tudo isso é uma somatória de várias coisas que precisam ser equilibradas a partir de uma atitude, né? Você começa a ter, se você tem uma atitude, se posiciona a mudar, aí sim você consegue já mudar os seus hábitos. Precisa primeiro se posicionar. É a parte mais importante. Sim. Ô, Samir, uma coisa que eu vi que a Glaucia comentou, que daí eu acho que não tem como fazer, porque eu acho, imagino que seja uma coisa mais individual, mas eu vi que ela comentou e aí é bom que você explique se você pode indicar ou se existe alguma coisa, algum protocolo assim, em relação ao remédio para verme. Ela falou, indica um remédio para desparasitar, por favor. Não sei se isso é assim, se você pode comentar. Como é que funciona? Então, remédio para verme existem vários. Eu, na minha prática clínica, eu faço prescrição de homeopático, né? De um remedinho homeopático, onde tem uma formulazinha, e aí eu passo para os meus pacientes. Então, eu não posso passar assim. Primeiro eu tenho que avaliar, né, o paciente, saber quanto tempo tem, dosagem, quantas pessoas moram com essa pessoa, se tem cachorro, tem gato, se tem algum animal de estimação. Todo esse protocolo, ele é incluso para desparasitar. Não adianta, gente, só você, por exemplo, só a pessoa, você mora com 4 pessoas dentro de casa e ainda você tem um animal de estimação. Não adianta só você fazer a desparasitação. Todos, Porque porque você lava, provavelmente você lava suas roupas junto com aquelas pessoas que moram com você. Então, os ovinhos, né? Os ovinhos do vermezinho tá ali, tá na roupa íntima, tá na roupa de cama, tá na toalha. Então, contamina novamente. Então, não não sabia resolve. disso, não. Não adianta. E para quem tem animal de estimação, a gente pisa, né? A gente pisa, cai as coisas no chão, a gente pega. Então, é a mesma coisa. Então, todo mundo da família tem que desparasitar. Então, é algo que tem que ser um protocolo mais individualizado mesmo, personalizado e tudo. E dentro disso, eu lembrei de falar uma coisa muito importante para você. A gente já está chegando no final, daqui a pouco eu vou perguntar se E você tem tem tanta as suas coisa, considerações. né, para falar, Olha a né? hora! Olha como é que a hora Tem passa, menina. muita coisa Mas, para falar. mas a gente pode voltar outras vezes. Acho que é muito importante trazer essa consciência, pessoal, essa visão sistêmica, sabe, do Sim, emagrecimento, de olhar para o intestino, de olhar para isso. Porque se o seu intestino, perdão, começar a funcionar bem e tiver ok, é isso tudo que a Samira falou, o nosso humor. Eu até anotei aqui para falar sobre essa questão da importância do humor. Eu vou deixar algumas sugestões para vocês de regulação emocional, como vocês podem regular a emoção, porque assim, se a gente oscila demais nas emoções, aí também, mesmo que a gente faça boas escolhas no prato, isso vai desregular o intestino, vai. como a gente já falou. É. Mas, como a Samira trouxe esse exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar e de trabalhar com as mulheres, principalmente as mulheres que chegam para mim, elas já vêm de muitas tentativas, inúmeras tentativas, e é aquela sensação de frustração enorme, de que aquilo não funciona, de que não dá certo, de que eu não vou conseguir. E na verdade, gente, às vezes não é que você não consegue, é que a abordagem, o método, o protocolo, o tipo de dieta que você seguiu é que não foi mais adequado para o seu perfil. Porque, como você falou, essa questão da desparasitação, eu comecei a fazer, falei até para a Samira, eu comecei a fazer um processo de desparasitação esse mês, que é muito bom, é muito completo. E aí tem chá, tem tintura, tem um produto com açafrão. Mas, gente, não dei conta de fazer, porque eu já usei o açafrão, ele é muito bom para a saúde, né, Samira? E Sim. normalmente a gente põe na comida, só que a quantidade que a gente usa na comida, principalmente aqui na nossa cultura, né? Na nossa cultura no Brasil, não é. A gente não usa açafrão em grandes quantidades, então ele tem um sabor forte. Sim. E aí tem uma forma de fazer. Eu não consegui me adaptar, já perdi, porque eu já estava falando com a família, já passou os dias que eu tinha que tomar,
eu agora não sei se eu vou voltar a tomar ou não, porque a quantidade que tem que tomar por dia, o gosto do açafrão, ele é muito forte. Então, assim, não deu para mim. Eu investi, mas não funcionou. Mas não é porque o produto é ruim, e nem porque o problema sou eu, é porque talvez esse protocolo realmente não funciona, mas talvez se eu tentar tomar uma outra forma como a Samira faz, eu procurar um outro método, eu vou conseguir fazer. Então, eu tô Sim, dizendo isso para vocês não desistirem de vocês, sabe? Para vocês não funcionou, então não funciona, então não vou conseguir. Não é. Principalmente porque por muito tempo, hoje a gente já tem esse novo olhar, inclusive na nutrição, né, Samira? Já sim. existem cursos de nutrição comportamental, como você fez, mas por muito tempo isso foi deixado de lado, essa questão Foi, né, do comportamento, da emoção. verdade. As pessoas focavam muito assim. Ah, igual essa coisa, eu comentei hoje com uma cliente, eu queria me matar mas quantas vezes, Samira, eu fui no nutricionista e peguei cardápio, e aí vinha lá no lanche da tarde, 3 castanhas. Gente, eu odeio isso. Odeio esse negócio. Sabe, essa coisa de tipo, dois não sei o quê. Nossa Senhora, acho que isso foi uma coisa que me motivou muito a trabalhar com o método dessa forma, de ensinar a pessoa a comer, de ensinar a mastigar, de ensinar ela a ter um estado de presença, a trabalhar com as emoções dela, de modo que ela pode comer o que ela quiser e ela vai aprendendo a lidar com as quantidades, aprendendo, encontrando. Cada um tem um corpo, cada um tem uma necessidade. Então, essa coisa de você pegar um protocolo pronto não funciona É, mesmo, né, Samira? Então, acho é, que isso eu queria muito falar para as pessoas que às vezes não é porque a gente, eu já consegui emagrecer, eu já consegui isso, mas aí eu não dei conta de fazer esse protocolo. E não é é, ruim, não, né, é Samira? isso Cada mesmo. pessoa tem uma Tem uma necessidade. necessidade, cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, né? Às vezes o que você é sensível para mim é tranquilo, o que eu sou sensível para você é tranquilo. Então, isso vai de cada pessoa mesmo. Eu não sei se tem mais alguma coisa assim que você queira, porque já é quase 10 horas, a gente vai encerrar, que seja assim importante de você deixar, de reforçar para o pessoal. Tá. Então, em relação ao emagrecimento, eu quero deixar o seguinte, que nós mulheres, quando a gente chega no ponto de que o peso está incomodando, a gente quer eliminar o peso muito rápido. Foi uma coisa que você falou logo no início da live. Mas a gente tem que ter uma consciência o seguinte, quando você chegou no peso que você está atualmente, você não chegou nesse peso em um mês, em 60 dias, em 90 dias, em um ano. Você teve um processo, né? No meio desse caminho aí, né? Tem uma vida pregressa aí para você ter chegado nesse peso hoje. Aí você acordou e falou assim: não, agora chega, eu quero emagrecer. E o processo de emagrecimento, ele começa não é a partir do momento que você começa a fazer uma dieta. Ele começa a partir do momento que você começa a trabalhar aqui a sua mudança de mentalidade, de comportamento, a virada de chave, que é o que a Ana faz, né? Então começa a partir daí. A mudança, a alimentação, ela é importante, por quê? Porque ela é para a vida. Ela faz parte da nossa sobrevivência, do equilíbrio, né, do nosso sistema todo metabólico, né? Mas essa mudança de comportamento, o emagrecimento é uma consequência dessa mudança e tem muito mais chances de dar certo. E a questão não adianta você querer emagrecer 10, 15, 20 quilos em 30 dias, em 60 dias. Não adianta. Se você passou por um processo na sua vida regressa de engorda, de emagrece, engorda, agora você vai ter que passar por um processo também de emagrecimento. E tem que passar por esse processo. Esse processo é que vai fazer você emagrecer, mas manter o peso. Algo que eu tenho observado muito no consultório é que mulheres emagrecem, aí abandonam. Eu falo, não abandone o tratamento. Você tem que ainda, por exemplo, se você emagreceu, chegou no peso que você quer, volta a cada 3 meses.
Depois volta a cada 6 meses. Nutricionista é como se fosse um ginecologista, gente. Vocês têm que ir uma vez no ano. Por quê? Para que você possa manter o peso. Então não adianta você querer emagrecer rápido demais. Porque se você emagrece rápido demais, pode ser que dê certo? Dá certo sim. Toma um remédio, faz algumas loucuras, você consegue emagrecer rápido. Mas o pior de tudo isso é se você consegue manter. Se você consegue manter. Porque se você emagrece rápido, você não aprendeu a lidar com a sua alimentação, a mudar os seus hábitos, a virada de chave na mentalidade. Você não aprendeu. E a primeira coisa que você precisa aprender é isso, para que você possa emagrecer de uma forma saudável, natural, gerar uma melhora da qualidade de vida e muito mais do que isso, que você mantenha o seu peso. A Ana, ela emagreceu 23 quilos. Há quantos anos atrás? Foi em 2012 para 2013, né? Então, olha Já só, tem 10 anos. 10, 11 anos. Então, se hoje eu falo como profissional, dificilmente existem bariátricos que se mantêm 10, 11, 12 anos magros. Sim. Dificilmente, dificilmente. Por quê? Porque quis aquela coisa radical demais. Eu atendo, o que eu mais atendo no consultório são ex-bariátricos que já engordaram 30 quilos e aqui, em 2 anos. Samira, isso é tão sério, né? Porque eu falo, meu Deus, a pessoa tirou uma parte do intestino, dependendo do tipo Do estômago, do né? estômago, do intestino, dependendo do tipo de De cirurgia que a pessoa cirurgia. faz, né? E eu Sim, falo, imagina, você tirou uma parte do seu estômago, ou seja, já nem cabe mais como cabia antes e a pessoa consegue engordar, para vocês engorda. perceberem como que, gente, é Como dentro que do... É o nosso cérebro, é o é, nosso cérebro. E isso que você falou, para a gente poder manter, por que que eu falo tanto da gestão das emoções, da gente se autoconhecer? Porque, gente, a vida é uma caixinha de surpresas, né? A vida, é a gente oscila muito, mas muito. muito. Você imagina, nesses 10 anos, quanta coisa que já não me aconteceu para finalizar essa bendita dessa fratura na perna, que eu quebrei feio, não é? Tive que colocar haste, parafuso. Nossa, nunca imaginei uma coisa dessa na minha vida. E aí você nunca sabe o que vai te acontecer. Então, se É, você souber fazer a gestão das suas emoções, não é que você não vai sofrer. Não, não existe isso. Só depois que a gente morrer, talvez, né? Não sabemos o que é, acontece depois. Mas, minha filha, enquanto a gente estiver aqui, a vida vai nos surpreender positivamente e de formas que a gente não vai é, gostar. E aí, quando a gente é, usa a comida como válvula de escape, eu costumo falar: meu Deus do céu, se a gente está feliz, a gente celebra, a gente come. Se a gente está triste, a é, gente chora, a gente come. come, Tudo é, na comida, porque a gente não sabe lidar nessa, o Samir. Agora, se a é gente. isso mesmo. O bariátrico é o exemplo disso, a questão da bariátrica, porque a pessoa não tem mais espaço físico. Meu Deus, ela não tem mais espaço físico, mas as emoções é quem comandam, né? É, isso mesmo. Então, assim, não tenha pressa, sabe? Vivencie o processo. Inicialmente, não é fácil, toda mudança é difícil, assim como mudar de país, mudar de escola, mudar de curso, de faculdade, mudar de trabalho, toda mudança, ela exige o quê? Um sacrifício, né? Toda mudança, ela exige você abrir mão de algo para que você possa amadurecer e crescer. E no processo de emagrecimento é a mesma coisa. Então tenha essa consciência, seja leve, sabe? Entra para esse processo, mas de uma forma leve, sem muita cobrança. Simplesmente faça o que você sabe que tem que ser feito e deixa as coisas acontecerem. Se você fizer isso, as coisas vão acontecer muito mais fácil e muito mais rápido Sim. do que você ficar ali, ó, o tempo todo. Nossa, que eu tenho que emagrecer. Até tal dia eu tenho que ter emagrecido tanto. Não, não precisa disso. Não Até precisa. porque desses emagrecimentos rápidos, o efeito rebote é muito, muito rápido Muito, também e muito rápido. normalmente a pessoa engorda muito mais, né? Engorda mais, a pessoa ela desiste do tratamento. É uma pessoa muito propícia a desmotivar, né? Abandonar o processo. Então, é por isso que tem esse tanto de pessoas do efeito sanfona, né?
que emagrece, engorda, por causa dessa frustração, né? De sempre estar na busca, mas nunca finaliza. Então, esse é o recadinho que eu quero deixar para vocês. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, se segue lá. Eu quero agradecer os meus seguidores, que eu vi um monte de gente aqui. Obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Vocês que não são meus seguidores, obrigada pelo carinho também, tá? Obrigada, Simone. A outra moça, como é que ela chama? A Gláucia. Gláucia, obrigada pela participação. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, quiser compartilhar, me chama lá no direct. Eu dou esse suportezinho para vocês. Obrigada, viu, Ana? Obrigada pelo Obrigada a carinho, pelo você. Adoro esse convite. sotaque, adoro. É tão gostoso de ouvir, fica aqui assim, nossa, meu Deus, como é bom. Meio Olha, arrastado, né? não, adoro o sotaque mineiro, nossa senhora. Eu queria, assim, como a hora, quero te agradecer muito, né, pela nossa troca, vamos fazer mais, se Deus Vamos quiser, sim. e super recomendo mesmo o seu trabalho, porque Obrigada. eu acredito nessa proposta, né, então é nessa linha que a gente vai, é o que eu mais tenho resultado, nesses 11 anos são centenas, igual eu falei para vocês, nós já doamos toneladas de quilos, inclusive eu já atendi pessoas também que fizeram bariátricas e que hoje conseguem sustentar, então isso é muito importante. Eu falei sobre algumas dicas de regulação emocional, mas como está adiantado, eu vou só citar dois aqui que são muito importantes, que daí três, na verdade, que daí une uma coisa à outra. Depois eu posso fazer vídeos, eu vou fazer vídeos mais curtinhos falando de outras técnicas, tá, pessoal? Mas assim, tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela fala que a paz começa com um sorriso. Normalmente, quando a gente está desregulado na nossa vida e que a gente usa a comida para preencher os espaços, para anestesiar, enfim, o que está faltando é... Samira, qual que é? O meu é @AnaCruzTerapeuta e o seu é como que é mesmo o seu? Samira Assis Nutricionista. Vou passar aqui para vocês. Pronto. E aí eu estava dizendo que normalmente, gente, o que está faltando é um pouco de paz na nossa vida, né? E aí a gente trabalhar o nosso humor, o nosso sorriso, a gente procurar elevar isso. Essa é uma coisa simples às vezes, mas eu falei disso outro dia. Comecem a fazer um exercício de elogiar as pessoas. Assim, gente, não, isso é uma ferramenta de psicologia positiva que é é a abordagem que eu trabalho, que é a ciência do bem-estar. Porque às vezes é mais fácil com os outros para depois a gente fazer com a gente mesmo, né? Então, assim, começa, lógico que você não vai fazer isso se você não achar, não for verdadeiro. Mas muitas vezes as pessoas fazem coisas bacanas, coisas que vocês admiram, e a gente esquece ou passa, não fala para aquela pessoa que aquilo é importante, que aquilo fez diferença para você, ou você vê uma foto bacana no Facebook ou alguma coisa legal da pessoa, você não vai lá, curte, faz um comentário. Vocês vão perceber que quando vocês começarem a entrar nessa frequência, os pensamentos de vocês começam a mudar de foco também. O humor de vocês começa a mudar. Você começa a reconhecer as coisas boas à sua volta e você começa a trabalhar isso com você também. Então, eu tô colocando com intenção, porque às vezes eu já faço muito isso, mas quando a gente faz isso, celebrar a conquista junto com o outro. Quando a gente faz isso com intenção, a gente tão gostoso e é de graça e começa a mudar. Um exemplo que eu dei outro dia que eu vou contar rapidinho para vocês é assim, eu me mudei para esse apartamento que eu tô agora porque eu voltei pro Brasil em outubro, quebrei a perna, foi todo um processo, então eu só fiquei boa, só pude voltar a ter minha vida em março. Eu me mudei para esse apartamento em março e a síndica aqui do prédio, ela é muito bacana. Ela recebe as minhas encomendas, ela me ajuda com um monte de coisa, muita coisa que eu preciso, ela tá sempre ali. É o papel de síndica dela, no caso que ela faz, mas assim, faz tanta diferença para mim que às vezes estou aqui atendendo no online, não tem como lá receber, ela recebe, ela guarda, ela manda uma mensagem, tá aqui. E aí, esse mês que passou, quando eu paguei o condomínio, eu mandei uma mensagem dizendo para ela como que ela faz diferença para mim, como que ela é importante, agradeci. Sabe, são coisas que a gente não se dá conta, mas porque tá ali no dia a dia, sabe? Se você vai numa pessoa e ela faz a sua unha e ela faz bem feito e você gosta, fala isso para ela, sabe? Faz esse reconhecimento. Gente, pequenas coisas, Samira, isso vai fazendo muita diferença.
né? Vai E mesmo. coisas que às vezes são óbvias, perdão, e a gente não percebe. Agora, uma outra técnica de regulação mesmo, quando você estiver muito ansioso, muito assim, precisa dar uma diminuída na sua energia, na sua temperatura, é você tomar um banho. Preferência um banho gelado. Agora que tá com calor, facilita mais ainda, né? Então, assim, essa é uma coisa simples que muda, a gente consegue regular a nossa emoção com um banho. A Glaucia, Já vou elogiar a pele de vocês, tá? Pura fruta e água. Mais ou menos, tem uma basezinha pra gerar aqui, viu? não, eu tô com filtro, Glaucia, eu tô de filtro. Olha Tô que de cara de filtro. pau! Porque eu cheguei da academia logo bem pertinho do Eu horário, nem sei então não deu como nem é, tempo. como é que coloca filtro aqui na live, nunca fiz isso. Não, Tem um bonequinho. mas eu prefiro não colocar filtro, viu? Porque depois, quando eu vou atender a pessoa online, não tem filtro, daí a pessoa fica meio chocada, melhor ver a realidade. Não Não, eu sabia tive que disso. colocar, porque, nossa Deus, eu cheguei da academia e eu tomei um banho, meu rosto tava assim, ó, esticado, assim. Mas Samira, obrigada essa foi pelo boa. elogio. Não sabia que tinha, mas vamos lá, eu não sabia disso, para eu não perder o foco. Eu Obrigada, falei de viu, tomar, Glaucia, pelo elogio. eu falei de tomar o banho, gente, mas é bem sério isso. Se estiver muito ansioso, a gente precisa trabalhar as nossas emoções. Vai para um banho bem gelado. Um banho bem gelado. E se você unir essas outras duas que eu vou falar, nossa, aí o resultado é muito grande. O que seria uma segunda é você colocar uma música calma. Coloca uma música calma e junto você vai praticando a respiração diafragmática, que é você inspirar pelo nariz. Você pode testar como for melhor para você, seja soltar pelo nariz ou pela boca. Mas soltar pelo nariz seria melhor. E se você não conseguir de início, vai pela boca mesmo. Você inspira pelo nariz. Normalmente você pode inspirar contando 4 e expirar contando 6. A expiração sempre mais longa. Não consigo no 6, solta no 5. E aí você vai treinando e vai expandindo isso. Então, está muito ansiosa, vai para o banho, toma um banho gelado e ali mesmo, por exemplo, você já vai fazer uma respiração diafragmática. Junto disso, você coloca uma música tranquila para tocar. Perfeito. Você vai perceber que você vai conseguir regular suas emoções. Tá em algum lugar, não dá para tomar banho, não dá para ouvir a música, tá no transporte, por exemplo. Vai inspirando e expirando, vai inspirando e expirando, porque você vai perceber o oxigênio, gente, o que acontece é que a gente fica muito ansioso porque a gente não oxigena o nosso cérebro. Então, pensa que tudo está aqui, é ele quem comanda. Quando você consegue oxigenar o cérebro o suficiente, você tem tempo, porque quem manda, a gente tem as nossas emoções, o nosso sistema límbico, e essas emoções é que faz você comer. Porque o que acontece? O córtex pré-frontal, a parte racional, é ele quem decide se você. É ele que tem poder, na verdade, de coordenar as outras coisas para a gente poder decidir não escolher, por exemplo, a comida mais gordurosa, o chocolate. Só que ele não tem poder sobre as emoções. Sabe, por isso que quando você viu, você já comeu, porque a emoção é mais forte. Mas se você oxigenar o cérebro, começar a treinar o seu córtex pré-frontal, ele vai começar a ficar cada vez mais fortinho. Então você vai ter o impulso da emoção, porque ela é mais rápida, mas você consegue se trazer para o estado de presença e fazer escolha. Foi assim que eu emagreci, gente. E é assim que eu ensino para as pessoas. Então, pratiquem. Falei até demais agora. Bom, Samira, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos Obrigada a vocês que você. participaram. Obrigada E a gente vai a se todos. falando. Tá Semana que bom. vem estarei aqui novamente, mas semana que vem eu vou falar para vocês justamente sobre os segredos da mente magra, mente feliz. Como que a gente desenvolve uma mente magra a partir desse olhar comportamental e das emoções. Samira, Deus te abençoe. Fica com Tchau. Deus, viu? Obrigada, Tchau. Um beijo, gente. gente.